Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa o corpo exausto. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Obrigado. Obrigado, Senhor, por mais uma vez temos o privilégio de lermos Tua palavra. Eu quero pedir, por favor, Senhor, me ajude a realmente filtrar o meu temperamento, para que apenas o Teu Espírito Santo tenha liberdade de fluir nesse texto. Não permita que a minha humanidade, a minha maldade, a minha malignidade, a minha carne, a minha natureza carnal, de alguma forma interfira na ministração que o Senhor, o Espírito Santo, quer trazer para a igreja nesse texto. Eu oro assim, humildemente pedindo, no nome de Jesus. Você que crê e concorda com essa oração, pode dizer amém? Essa semana eu tive um bate-papo com um amigo muito especial, e vou preservar o nome dele. A gente está tendo um papo sobre o tempo, né? Como os tempos estão mudando realmente. Isso é papo que está ficando velho, né? Estava até esses dias, eu vi vocês já viram uma pequena frase daquele Leandro Carnal, né, que é um historiador, filósofo, enfim. Então eu compartilhei no Facebook sobre depois que você começa a ficar velho, ele está com 52, né? Então ele fala que você começa a entrar na piscina, assim, primeiro bota o pé para molhar, ver se a temperatura está boa, depois você põe o pé firme ali na escada, desce com muito cuidado e vê até onde você pode ir, né? Os jovens de 8 anos já pula e já, né? Tá falando, você começa a aumentar a tua necessaire cada vez que viaja, né? Levando sempre medicamento a mais, começa a levar guarda-chuva, óculos reserva, e está falando coisa de 50 anos, né? Eu tô nessa praia também já aí. Então algumas coisas a gente, quando começa a falar, poxa, essa geração mudou, aponta para a nossa idade, com certeza. Mas, e é verdade também, isso é histórico, né? A gente sempre acha que uma geração que está vindo, ela de alguma forma é mais fugaz, é menos sério do que a geração anterior. Isso é um equívoco de quem está envelhecendo e acha que os jovens não estão levando as coisas a sério, como pensaram sobre nós também, quando éramos mais jovens. Mas tirando essa questão óbvia da idade, que nos leva a ter certo preconceito com quem é mais novo, eu realmente, tentando ser o mais imparcial possível e bíblico, tenho sim andado preocupado com uma questão nessa geração, e a falta de temor de Deus. A maneira com que se trata o pecado, a maneira com que se trata a ação do Espírito Santo, a maneira com que alguns valores eram vistos de forma muito claras na geração anterior e hoje são vistos de forma totalmente despretensiosa e desvalorizada, tem me preocupado demais. Eu, como já falei várias vezes, sou crente há muito tempo, né? Já quase 40 anos caminhando no Senhor. E quando eu comecei a caminhar de menino, né, eu fui me convertir na querida Assembleia de Deus, no Campo de Madureira, que era aquela realidade de rigidez. Mas assim, eu lembro de alguns valores que para os jovens hoje você torce a cara e fala, isso é religiosidade. A gente não entrava na igreja se alguém estivesse orando, por exemplo. Se chegasse, o pastor estivesse orando, você parava na porta. Se estivesse lendo a Bíblia também. Eu não imaginava alguém entrar sem se ajoelhar primeiro e orar, né? Você estava entrando no local de reverência, de oração. Você não entrava na igreja se alguém estivesse lendo a Bíblia, eu falei, ou se alguém começasse a pregar, ninguém conversava em hipótese alguma. Era inadmissível. E eu sei que para muitos de nós hoje, virou só religiosidade. Tudo hoje é religiosidade. Talvez algumas coisas sejam realmente religiosidade. Talvez. É provável que sim. Mas olhando para os frutos de uma geração e da outra, eu acho que a gente está perdendo alguma coisa. E uma delas está sendo em consequência da falta do temor, a falta de humildade para saber que dependemos dele e sem ele não somos nada. E eu me deparei com esse texto, mais uma vez, orando em casa essa semana. O livro de Eclesiastes é um livro muito peculiar, né? Um livro bem interessante. Salomão, todo mundo sabe, foi um homem que teve uma vida muito, né? Salomão foi muito de tudo, né? Muito dinheiro, muita prata, muito ouro, muitas mulheres, muitos deuses, muitas experiências, inclusive com Deus, né? Homem de muitas ofertas.
de muitos ganhos, de muitas perdas. Foi um homem que teve tudo muito na vida dele. E de muito conhecimento também. Por alguns é conhecido como o homem mais sábio entre os seres humanos, tirando Jesus, que é o concurso, né? Que viveu nesse mundo. Um rei que era consultado por outros reis, pela sua sabedoria. Em várias religiões do mundo inteiro, Salomão é citado, né? Nas mais diferentes, diversas religiões, aí, mais loucas que você imagina, desde religiões sincretistas, até mesmo, eu acho que até o pessoal lá do Rastafari fala de Salomão também, não sei, né? Eu sei que Salomão, tudo que é lugar que você imagina, tem alguma coisa citando Salomão. Mas ele foi um homem que, no final da vida, escreve um livro, que é o livro do Eclesiastes. E que é um livro de reflexão, né? A palavra Eclesiastes, né, vem de eclesia mesmo, de igreja, né? Eclesiastes é aquele que é o orador que fala para a eclesia, que fala para a assembleia. Que é a palavra orador mesmo, né? Que no hebraico a palavra usada quer dizer mesmo pregador ou orador. Então, o livro do pregador, o livro do orador. Na verdade, é um livro de reflexão da vida. Ele começa a repensar tudo, né? É um livro que ele questiona muita coisa. O que vale a pena? Do que vale ganhar dinheiro? Do que vale trabalhar de sol a sol? Ele começa a perguntar sobre muitas coisas. Uma vez eu lembro que o Max Genninger, deve saber, você ainda acha isso no YouTube, eu acho, né? Ele escreveu um texto, naqueles textos que ele fala, acho que é na CBN, sobre o guru, né? Se alguém já ouviu esse texto, vale a pena procurar na internet, Max Genninger, o guru. Muito legal. Ele fala de um guru que foi convidado, ele dá um nome fictício para esse guru, e começa a citar várias frases do guru, né? E as pessoas ouvindo, e ele citando as frases, e no final ele fala, gente, na verdade esse guru é uma ficção, o autor dessas frases é um homem chamado Salomão, escreveu no livro de Provérbios, não sei quantos anos atrás. Mas se eu dissesse que era os Provérbios da Bíblia, ninguém dava ouvido, ele falou, né? Então, o que Salomão fala, em todas as áreas, dá para servir de orientação. Um cara muito sábio mesmo. E esse livro, em especial, ele questiona tudo. E no final do livro, nós lemos aqui o final do livro, ele chega a uma conclusão muito interessante. Ele fala que os homens produziram muita literatura, né? E disse, olha, não há limite para a produção. Ele está falando isso há, sei lá, 3 mil anos atrás, praticamente. Quase 3 mil anos atrás. Não há limite para a produção de livros. E estudar tanto, chega até a cansar o corpo da gente. Quem estuda sabe disso, chega a cansar o corpo. E até chega a dizer, pare, já chega, tem muita coisa já. Mas ele falou, mas eu cheguei a uma conclusão. Depois de tudo que se ouviu, tudo que se disse, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que um homem que teve a vida tão plena como essa, vale a pena ouvir a conclusão que ele chega. E quando nós cremos que esse livro é inspirado pelo Espírito Santo, muito mais ainda. Mas ainda que alguém tentasse separar isso e pensasse apenas como um homem falando, já valeria ouvir o que ele diz. Ele chega a uma conclusão, e na conclusão de Salomão, ele traz 3 convicções. Na versão que eu tenho aqui, que é a NVI, ele fala que isso é o essencial para o homem. Em outras versões, é o dever para todo homem. Então, se eu fosse colocar um tema para essa mensagem, como eu coloquei, né? Se eu coloquei, o tema é o essencial para o homem. O que é essencial para o homem, para o ser humano? O que é essencial? Aquilo que é necessário para que todo ser humano tenha. Essencial para a vida. Então ele diz, 3 convicções. Primeiro, temos que guardar o temor do Senhor. Segundo, devemos guardar os mandamentos do Senhor. E terceiro, devemos lembrar que haverá um julgamento. Então, as 3 convicções que Salomão traz, que são essenciais, essas 3 convicções juntas formam aquilo que é essencial para todo homem. Primeiro, guardar o temor do Senhor. Segundo, guardar os mandamentos do Senhor. E terceiro, não esquecer que todos nós um dia seremos julgados. Haverá um julgamento. Então vamos lá. Primeiro, o temor do Senhor. A palavra temor quer dizer medo para alguns, pavor, mas no sentido bíblico quer dizer sentimento de profundo respeito por alguém, nesse caso por Deus. Um profundo respeito que gera temor. E aí que eu digo, gente, quando se tem alguns exemplos aqui da igreja que eu comecei a caminhar, sem entrar agora no mérito da questão, se é necessário ou não é necessário, mas pensando hoje no benefício que isso trouxe para mim, desculpa a minha honestidade de falar de forma empírica, usando a minha própria experiência, mas trazendo para mim. O que é que isso me serviu? Eu não sou mais um menino, né? Eu chego aos 50 anos, eu acho que eu tenho alguma coisa para dizer com 50 anos de idade, 40 anos de caminhada, 22 anos de ministério pastoral e mais de 30 anos de liderança na igreja, pela oportunidade que tive de aprender com muita gente,
de compartilhar a palavra com milhares de pessoas e de ter alcançado milhares de vidas esse tempo para conhecer Jesus, de ter discipulado tanta gente, ouvido tantas histórias nos gabinetes pastorais, no consultório psicológico agora, pela quantidade de vidas que eu, graças a Deus e pela sua misericórdia, afetei e fui afetado. Eu acho que quando eu digo para você, para mim isso valeu alguma coisa, eu gostaria que tivesse alguma importância para você, espero que tenha. Para mim valeu um pouco do que eu recebi dos meus pais na fé. Talvez com excesso de rigor, talvez com exagero, mas eles incutiram temor no meu coração. Esse temor não de medo, não de pavor, mas de um profundo respeito pelas coisas que são de Deus. Eu não quero me contradizer comigo mesmo. Quando eu digo, por exemplo, que esse prédio não é santo em si mesmo, que é apenas um prédio, e realmente é. Mas quando afirmo isso, eu concluo isso com um paradoxo. Quando eu digo que esse prédio não é santo em si mesmo, mas a reunião dos santos, onde quer que estejam, faz esse ambiente se tornar santo. Você entende isso? Eu acho que alguns esqueceram disso. Quando a igreja se reúne embaixo de uma árvore, num trem lotado, ou num prédio como esse, e se reúne em nome de Jesus, aquela reunião é santa. E me incomoda, honestamente, ainda pensar que nós temos muito mais temor no sentido de profundo respeito por autoridades humanas ou por celebridades humanas do que pelas coisas que são de Deus. Em cima desse discurso da não religiosidade, nós estamos faltando um temor mínimo que seja por as coisas que são importantes para Deus. Eu acho que essa geração precisa voltar a ouvir sobre isso. Toda vez que se fala em temor, vem logo um discurso que, para alguns, parece que temor é incompatível com a graça. Isso é uma percepção equivocada, irmãos, tá? A graça fala exatamente da certeza que não somos dignos. Bem, se na lei havia temor, na perspectiva de que talvez, fazendo algumas obras, eu conseguisse me tornar propício para Deus, porque o clímax do culto judaico, que na verdade, não é que fosse uma pegadinha, mas era para apontar que o homem jamais conseguiria, mas o clímax do culto judaico era uma peça chamada propiciatório. O que era o propiciatório? Nós tínhamos um grande templo, ou tabernáculo, onde lá fora tinha os átrios, onde todos tinham acesso, depois vinha o pátio, que era o santuário, e depois o Santo dos Santos. Nesse Santo dos Santos, todo mundo já está cansado de ouvir isso desde a escola dominical, né? Separado por um véu. Naquele véu tinha uma arca de madeira coberta com ouro, que era a arca da aliança. Ali dentro estavam depositadas alguns itens específicos, depositados alguns itens específicos, né? A vara de Arão, que florescera, confirmando o sacerdócio na família de Arão. Havia as tábuas da lei que Moisés, né, teve que lapidar depois que quebrou as primeiras, né? E havia uma porção do maná que caiu do céu. Essa arca simbolizava a glória de Deus. Por que o propiciatório é o ponto central? Porque uma vez por ano o sumo sacerdote lá fora sacrificava um animal, pegava o sangue daquele animal, entrava no templo, ia lá no propiciatório, que era o tampo dessa arca, que era todo de ouro, uma peça toda de ouro, com dois querubins, com as asas se encontrando, e esse sumo sacerdote aspergia o sangue do cordeiro sacrificado sobre o propiciatório. O nome já diz, é algo para me tornar propício. Se o sacerdote não morresse ao fazer isso, era sinal que Deus fez com que o povo, a ideia era que o povo sentia como se fosse propício para Deus, mas era o contrário, Deus se fez propício ao povo, Deus aceitou o povo. Na verdade, na lei sempre houve graça, porque ninguém era digno daquilo, sempre era por graça que eles eram aceitos. Mas havia essa ideia de que eu me fazia propício. Na graça, eu tenho a certeza que eu não mereço. Amém? Irmãos, veja bem, se eu temo alguém que me mata, ou que pode me matar, se eu temo alguém que é um déspota, um imperador, que se eu não me curvar diante dele, eu morro, como acontecia com os adoradores de César. No Império Romano, quem não se ajoelhasse, quem não dissesse Ave César, César é o Senhor, morreria. Porque a consequência de não se curvar diante de César e seus representantes eram as cruzes, ladeando estradas em todo o Império Romano. Por isso eu temia, por medo dessa pessoa, o que não dizer de alguém que pode destruir minha vida com um simples olhar, mas me acolhe no seu braço. Se eu não temer essa pessoa, a quem eu vou temer? Se eu não temo
um amor desse, que me faz chegar diante dele sem merecimento nenhum, a quem eu vou temer? Por isso que a graça não é incompatível com o temor. Começaram a separar graça e temor. E alguns entendem até que a palavra temor nem faz sentido no Novo Testamento. Porque alguns pegam textos isolados que dizem, por exemplo, o amor lança fora todo medo, todo temor, e dizem, não, se eu sou amado pelo Pai, para que temor? Eu sou amado. Eu vi alguém dizer há pouco tempo que eu nem preciso pedir perdão mais. Porque todo pecado já foi pago na cruz, no passado, no presente. Então, não há necessidade de pedir perdão pelos seus pecados. Não existe mais isso. Não, porque você está embaixo da graça. Pois bem, é no Novo Testamento, eu faço questão que você leia, se puder ler, que na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 28 e 29, está registrado esse texto. Aos Hebreus 12, 28 e 29. Diz assim: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. Eu não sei, ou melhor, eu sei, mas não entendo por que essa geração aceitou ser engambelada com esse discurso de que o Deus da graça é um Deus patético e sem força. O Deus da graça é fogo consumidor. E por isso eu devo comparecer diante dele com reverência e temor, sim. E não vem com essa conversa de que, não, mas o Senhor ensinou várias vezes que eu não preciso estar no templo para estar diante de Deus. É verdade. Mas, meu amado, sempre ele falou sobre isso. Embora esteja habitando em mim o tempo inteiro, quando eu me reúno com os irmãos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei presente, é que a glória dele é manifestada. E diante da manifestação dessa glória, quem de fato nasceu de novo, está na graça, precisa ter reverência e temor, sim. A maneira que tratamos a pregação da palavra hoje, a maneira que tratamos o mover do Espírito Santo nas reuniões, revela uma extrema falta de temor. Como se estivéssemos diante de alguém que, por causa da graça, envelheceu, caducou, e esquecemos que esse Deus é um justo juiz e que é fogo consumidor. A igreja primitiva entendia muito bem o conceito de temor. Por exemplo, abre em Atos, capítulo 2, versículos 42 e 43. Atos dos Apóstolos, que alguns dizem que deveria se chamar Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo agindo o tempo inteiro. Em Atos 2, versículos 42 e 43, está escrito: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, você leu bem isso aí? Estamos falando da igreja primitiva, estava nascendo a igreja. O texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações. Sabe o que é isso? Isso é vida comum na igreja. Esse discurso aí, de que, não, eu sou a igreja. Isso é um equívoco, você não é a igreja. Nós somos a igreja. Você é parte do corpo. Ninguém é a igreja sozinho. A igreja não é eu. A igreja somos nós. Você entende isso? Não é o prédio, mas também não sou eu. Somos nós. Sem o nós não existe igreja. Igreja somos nós, não é eu. Deu para entender isso, gente? Então, esse papo que eu sou a igreja, eu não preciso estar reunido, porque onde eu estiver o Senhor está. Isso é tratar com Cristo mutilado. Só a cabeça sem um corpo. Então, quando a igreja se encontra, tudo isso aqui: ensino, comunhão, partir do pão, orações. Mais na frente ele fala que haja entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Ah, não, porque a igreja fala assim: quando reunidos, e se uma pessoa profetizar, aguarde, para que dois não profetizem junto, que isso é ordem do culto, meu irmão. Havia culto. Quem colocou na sua cabeça que a igreja primitiva não se reunia para culto? Quem colocou na sua cabeça que isso não era ordinário? Era ordinária, semanal. Leia os livros da história da igreja. Leia o Didaquê, que é antes mesmo dos evangelhos. A reunião era todo domingo pela manhã. Era chamada de reunião do Ágape. Eles se reuniam todos os domingos de manhã.
Eles tinham reunião nas suas casas durante a semana, mas todos os domingos iam para um local em comum se reunir grupos maiores. E ali era lido os ensinos dos apóstolos, as cartas dos apóstolos, havia homilia, havia pregação, havia salmos, hinos, cânticos espirituais, havia entrega de ofertas, havia a Santa Ceia, havia clamor, havia intercessão, havia voz profética, havia profecia e havia ministérios. Pessoas que cumpriam funções específicas, sempre houve isso na igreja. Quem colocou na sua cabeça que não existiu? Sempre houve. O problema é que nós fomos engessando isso com o passar do tempo. E aí, para fugir desse engessamento, há um grande risco de estarmos indo para um ambiente onde não há o mínimo temor para momentos como esse que temos aqui hoje. Momentos como esse já salvaram muitas vidas. Meu irmão, o que você acha que vale mais para Deus do que uma alma que é salva? É verdade que alguém conseguiu salvar uma pessoa evangelizando, ok. Mas tente fazer uma estatística, quantas pessoas foram ganhas no bate-papo, quantas foram ganhas em reuniões como essas, em toda a história da igreja. O número muito maior está aqui. Você começa um processo e traz para cá. É que a pessoa alcançada pela pregação e se converte. Portanto, cada vez que uma reunião como essa acontece e que uma pregação começa a ser proferida, há uma batalha no mundo espiritual acontecendo. O que você acha que é só uma reuniãozinha qualquer, que é só religiosidade, é uma batalha espiritual que está acontecendo. Cada domingo que está aqui, lá fora, demônios doidos para entrar nesse ambiente aqui. Eu vou chegar daqui a pouco lá. Então, cada ambiente que a reunião começa aqui, há uma manifestação de demônios, meu irmão. Você acha que não? Não, isso é nada. Isso aqui é reunião do corpo. Sabe quem criou isso? Não foi John Wesley, não foi Calvino. Quem criou isso não foi Silas Malafaia, não foi Billy Graham, foi o Cristo. Quando ele deu uma ordem, quando vocês se reunirem, ele falou isso. Foi ele que disse, eu edificarei a minha igreja, eclesia. A palavra eclesia é um grupo de pessoas que se reúne. É uma assembleia solene. Tudo bem, muita coisa se perdeu no meio do caminho, é verdade. Quando eu falei na oração da Valentina, eu fico triste em ver, porque eu sei que tem muita coisa sendo feita errada. Mas, meus irmãos, ai desse Brasil sem igreja. Ai dessa sociedade sem igreja, por mais que ela esteja equivocada. Ai dela. E como disse o pastor Sérgio Elias um dia, só quem não conhece o passado se confunde. Você acha que a coisa está ruim? Já pensou que foi a Idade Média, meu irmão? A igreja estava lá também na Idade Média. E sobreviveu. Quem disse você que a igreja vai morrer? Quem te enganou com isso? A igreja nunca vai morrer. Projetos humanos podem morrer. Estruturas humanas podem morrer. Mas a igreja nunca vai morrer. Porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por isso eu acredito na igreja, porque eu sei o que a igreja fez na minha vida, na minha família. Eu sei o que a igreja fez na nossa vida, a minha e da Patrícia. Eu sei quem éramos, que poderíamos ser se não fosse a igreja. Eu conheço a história de muita gente que está me olhando aqui agora. Eu sei o que essa igreja fez na sua vida. E você sabe que eu sei também. É muito fácil agora falar assim, a igreja não serve mais. Você sabe o que a igreja fez na sua vida e o que ela fez na minha vida. Então, essa reunião é santa sim. Agora, como o Eloy antecipou aí, está ligado na parada aí, o que ele fala depois? Ensino, oração, depois ele fala, antes de falar dos sinais. Todos estavam cheios de temor. Depois que fala, isso está interligando, né? Isso quem é bom de português, como é que é a parada? Sempre esqueço, como é que é? É conjunção? Conjunção aditiva, como é que é? Acertei, cara. Chutei sem querer aqui, mas eu sei que em português eu passava sempre raspando, né? Então assim, sou bom de falar, eu engano muito falando, mas entendeu? Então, é uma conjunção aditiva, ou seja, está interligado, está conectado. Olha só, vamos prestar atenção. Todos ouçam essa frase. Eles se reuniam. Vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Jesus sobe para o céu. 500 caras estão lá olhando Jesus subir para o céu. 500 cabeças lá. Caramba, ele subiu mesmo. Aí ele avisou, vocês fiquem em Jerusalém, tá? Que eu vou mandar o Espírito Santo, o bicho vai pegar aí. Na tradução super silfarnizada, né? Ó, vai ficar sinistro. Vai ficar pegar um esquema, vai descer um fogaréu doido aí, segura a parada aí. Mas aí, 380, como diz o carioca, deram linha na pipa. Pô, demorando demais. Sentaram aqui, sentava lá, nada. Que tal de Espírito Santo é esse que não vem, cara? Não baixa nada, não desce nada, fica lá esperando. Foram embora. Depois de um tempo, apenas 120. Aí, desce o Espírito Santo. Línguas repartidas como que de fogo. Pedro levanta, prega, 3.000 se convertem.
Logo depois se convertem, o que eles pedem? Quero me batizar. Ah, então o batismo não é só uma religiosidade, o batismo é ordenança do Cristo, meu irmão. Quem quer estar no corpo tem que se batizar. Isso é princípio. Aí batizou. Batizou, agora que a gente quer ficar junto. Então espalha a galera. O que eles faziam? Se reuniam. Ensino, oração, aí depois fala, todos estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitas por quem? Pelos apóstolos. Ah, talvez eu esteja encontrando a resposta por que há tão poucos milagres, sinais e maravilhas. Eu não acho que está faltando fé, não. Está faltando é temor. Havia em todos eles a convicção que Deus era uma coisa tão real, que essa fé era tão genuína que tudo podia acontecer. Nós ficamos muito cheios de nós mesmos. Misericórdia mesmo, Cláudio. Misericórdia por mim. Meus irmãos, quando eu chamei você aqui na frente, não foi para te ofender. Foi porque eu sei que eu preciso, e eu espero que você precise também de verdade. Admitir que não é como na primeira vez. Irmãos, eu amo Jesus demais. Eu não tenho a menor dúvida da minha experiência com Ele. Pela graça dEle, eu tenho uma vida reta diante dEle. Sou fiel à minha esposa. Me acho que sou um bom marido. Eu acho que mais acertei do que errei como pai. Sou responsável pela minha vida financeira. Não defraudei ninguém. Não sou homem que frequenta pornografia. Não vive em pecado. Mas eu sei que eu não sou como na primeira vez. Ignorar isso é no mínimo arrogância do nosso coração, irmãos. Havia temor em todos eles. E por causa disso, os sinais e maravilhas aconteciam. Enquanto não voltar a haver temor, vão continuar faltando sinais e maravilhas. Porque o temor não era nos apóstolos, o temor era em todos. E depois que o temor estava em todos, os sinais e maravilhas aconteciam por intermédio dos apóstolos. A igreja primitiva entendia isso. Há uma história que é muito conhecida, eu não vou reler, que é muito longa, que já são 9, 10. Eu gostaria de pregar isso num domingo só, vou acabar tendo que pregar em 2 domingos, não queria. Mas vou ver se vocês tiverem paciência de passar um pouquinho mais da hora. Não vou passar muito não, prometo. Mas todos conhecem a história de Ananias e Safira, né? Atos capítulo 5, todo mundo conhece a história. Não, porque Deus, ele... Estamos na graça, né, cara? Esse papo de Deus fulminar, isso é lei, ok? Graça, pleno avivamento, gente. Espírito Santo movendo. Ananias e Safira caem mortos diante de Pedro, porque brincaram com o Espírito Santo. Porque Pedro disse, vocês mentiram para o Espírito Santo. E morreram. E aí, no finalzinho do capítulo 5, no versículo 11, diz assim, depois da morte dos Ananias e Safira, grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Depois disso, não houve nenhuma revolta, não houve rebelião. Depois que Ananias e Safira morreram dentro da reunião da igreja, do templo, onde se reuniam, no meio do culto eles morreram. Sabe o que aconteceu? Ninguém saiu magoado da igreja, com o biquinho. Ninguém se afandou essa palavra. Aumentou o temor e o crescimento da igreja. Logo depois disso fala, e Deus acrescentava os que haviam de ser salvos. Ah, pastor, mas hoje ninguém está morrendo. Não está. Nossos filhos não estão morrendo, irmãos. É verdade o que está dizendo? Nossos filhos não estão sendo entregues para as drogas. Filhos de crentes. Morrendo de assalto, de violência. Não é verdade isso que está acontecendo? Por que isso não está gerando temor na gente? Eu estou me afastando da igreja porque eu não vejo Deus fazer nada. A violência só aumenta. Lá, quando eles viram alguém morrer, o temor aumentou. O temor aumentou. João, que era o apóstolo do amor, entendia bem de temor, né?
não precisa ler, apenas anote se quiser, não precisa ler mesmo não para ganhar tempo, em Apocalipse 1, quando ele se encontra com Jesus na ilha de Patmos, Jesus aparece para ele, com os olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente. Sabe o que João faz? João cai aos seus pés como morto, de tanto temor. Ok, você não precisa pular como todo mundo, nem falar em línguas, ok. Mas como ficar indiferente quando o Espírito Santo está atuando na igreja, gente? Como diante de uma palavra de unção e de poder, muitas vezes, eu cruzar os braços e bater papo, como se nada tivesse acontecendo. Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa está errada com a gente. Os anjos que trazem o juízo em Apocalipse, eu quero que você leia isso. Esse eu quero que você leia, Apocalipse 15, 4, são os anjos. Os 7 anjos que trariam as 7 taças de juízo no fim dos tempos. Olha o que os anjos dizem. Isso é na graça. Olha o que os anjos perguntam em Apocalipse 15, 4. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois somente tu és santo. Quem não te temerá? Os anjos perguntam isso. Quem é louco para não te temer? O próprio Senhor Jesus falou de temor. Mateus 10, 28. Em Mateus 10, 28, olha o que Jesus diz. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele está falando do Pai. Sim, nós precisamos voltar a ter temor do Senhor. Temor é um respeito profundo que realmente beira o medo. Não é medo, porque o medo é que te paralisa e que faz que você tenha quase que pavor da outra pessoa. O temor é o sentimento de que eu estou diante de alguém que me ama tanto. O temor é de um filho que realmente sabe que é amado pelo pai, quando o pai fala firme com ele. E o filho sabe, isso é pior do que uma surra, que meu pai me repreendeu. Filhos de pais amorosos não ignoram uma palavra de repreensão do pai. Eu sou pai biológico do Aleph, eu me sinto pai de algumas pessoas, de outros não. Porque quem é filho realmente e sabe que o pai o ama, quando o pai fala firme, ele teme. E não retruca, e não meneia a cabeça. Bastardos fazem isso. Bastardos não se sentem filhos. Eles acham que tudo que o padrasto faz, ou que o pai adotivo faz, é para vingar. O filho não. O filho que sabe que é amado, quando o pai é firme com ele, ele treme na base. E pode ser um homem de 20, 30, 40, 50, ele fala, não vou fazer isso que meu pai falou. Um bastardo não, um bastardo levanta a cabeça. Quem você pensa que você é para falar comigo assim? Você é só um pastor? Talvez seja só um pastor para alguns. Mas quem se sente filho? E o que dizer de Deus então? Por que alguns têm sido tão duros com o que Deus fala? Talvez esqueceram que são filhos. Temor do Senhor é a essência da vida. Porque o temor do Senhor produz sabedoria, irmãos. Eu queria que você lesse esse texto comigo. Eu estou preocupado com a hora. A gente pode ir apenas até as 9h30, pode ser? Sem preocupação, gente. Eu não queria cortar essa mensagem no meio. Abre Provérbios 9. Esse texto eu acho, caramba, é um texto assim que vale a pena ler. Toda vez que eu leio Provérbios 9, eu me delicio com Provérbios 9. É lindo demais. Provérbios 9, do versículo 1 ao 12, pelo menos. Olha que texto, olha que poesia linda que Deus dá a Salomão em Provérbios 9. Do 1 ao 12. Provérbios 9, do 1 ao 12. Olha o que diz. A sabedoria construiu sua casa. Olha que coisa, ele está falando de Deus. Deus é a sabedoria, amém? Você entende isso?
A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou o seu vinho e arrumou sua mesa. Olha que coisa linda, gente. Isso não é maravilhoso? Olha o que o pai faz. O pai preparou a festa, preparou o vinho, arrumou a mesa para nós. E enviou as servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, chamando: venham, todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Gente, isso é muito rico. Hoje, um dos produtos mais caros, um deles é o afeto e o outro é conhecimento, que alguns confundem com sabedoria. Conhecimento hoje é muito valorizado. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais exporta cérebros no mundo. Nós exportamos nossos intelectuais para os Estados Unidos, para a Europa, para o Japão. Exportamos assim facilmente. Porque lá eles são valorizados, aqui são tratados como ninguém. Mas ter conhecimento e entendimento das ciências humanas é necessário, é importante, mas não é a mesma coisa que sabedoria. A sabedoria, dito pela própria sabedoria, que é o Senhor, nasce no temor, porque o temor é o princípio da sabedoria. Em contrapartida, ele fala que o zombador é aquele que sabe tanto que ele pode zombar de tudo. Pobre daquele homem de 50, 60, 70 anos, aquele pastor que mal sabe falar português direito, quer me ensinar alguma coisa. Pobre daquele peão de obra, aquele pedreiro, aquela lavadeira. Irmãos, quanta gente simples que nunca frequentou uma faculdade, que calejou seu joelho em oração, se aprofundou nessa palavra, tem sabedoria que a gente jamais poderia comprar nas melhores universidades do mundo. Nos tornamos zombadores, porque o grande perigo é que, se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o que é o temor? Eu tenho consciência que tudo que está vindo é dele. Então eu tenho que guardar. Ele me deu a oportunidade, eu fiz uma faculdade, agora eu fiz uma pós, eu fiz um MBA, eu fiz um doutorado, um pós-doc, eu cheguei no nível, mas ele que me deu. Eu não posso brincar com isso. Eu tenho só um negocinho pequeno, aquele cresceu esse negócio, agora é uma empresa grande, tenho várias filiais, agora eu ganhava R$1.000 por mês, eu joguei uns 100 mil, mas ele me deu, eu tenho que cuidar disso, eu não posso. Aquela sensação de que eu não posso. Eu pastoreava 5 pessoas, hoje eu sou pastor de 1.000 pessoas, eu não posso brincar com isso, porque foi o Senhor que me confiou, aquela sensação foi Ele que me confiou. A maioria de nós não pensa mais assim, irmãos. A gente começa a vencer algumas coisas e acha, cara, eu sou bom mesmo. E aí, para falar para mim, tem que ter meu nível. Eu não ouço qualquer um, não. Eu nem gasto meu tempo ouvindo qualquer um, porque não está no meu nível. Qual é o teu nível? Sabe qual é o nosso nível? É o inferno. Porque todos nós nascemos condenados ao inferno, irmãos. E a graça nos atingiu. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a falta desse temor me parece ser o princípio da falta de sabedoria também. Se o temor do Senhor, a proporção que mais eu conheço, mais aumenta a sabedoria, diz o texto,
quanto menos eu temo o Senhor, mais estúpido me torno. Se o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, a falta do seu temor é o princípio da estupidez. Ou não é estupidez ganharmos tanto dinheiro para abandonarmos nossos filhos na mão de terceiras pessoas, como estamos fazendo nessa geração? Ou não é estupidez fazer o que estamos fazendo conosco mesmo? Nós mesmos produzindo doença para nós mesmos, com nossa riqueza e poder. Ou não é estupidez construir novos problemas e adoecimentos que nós mesmos construímos com a nossa cultura? Ou não é estupidez o que estamos fazendo com Deus e com os princípios da palavra? Nem toda sabedoria, entre aspas, é boa, irmãos. Olha o que Tiago fala. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Me pergunta. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. Opa, outro mistério aqui. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí Tiago pergunta, você diz que tem sabedoria? Então prove. Prove sua sabedoria com bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Portanto, olha só, o temor do Senhor produz sabedoria, e a sabedoria produz humildade. E a humildade está de volta para o temor. Isso é cíclico. Isso é um ciclo vital. Temor me dá sabedoria. Quanto mais sábio eu fico, mais humilde eu me torno. E mais temeroso a Deus eu fico. Quanto menos temor eu tenho por Deus, não preciso estudar, isso é religiosidade, isso é bobeira. Eu sei me virar. Mais estúpido eu me torno, mais arrogante eu me torno e menos temor eu tenho. Isso é um ciclo de morte. Vocês entendem isso? Isso é cíclico. Temor, sabedoria, humildade, temor. Temor, sabedoria, humildade, temor. Falta de temor, estupidez, arrogância, menos temor ainda. Mais estupidez, mais arrogância, menos temor ainda. O que estamos fazendo com esse mundo tão evoluído que vivemos hoje? Ok, nós acabamos com um monte de crendices, né? Da fé. Iluminismo, humanismo, um monte de crendice. Matamos Deus. Estamos fazendo com o planeta, irmãos. Estamos fazendo com o ecossistema. O que estamos fazendo com a economia? O que estamos fazendo com os nossos semelhantes? Estupidez. Zombam de você na faculdade. Vão zombar de você na faculdade, você não está na faculdade. Você é crente? E que imbecil, cara. Um garoto novo desse. Ok. Permaneça no Senhor. Daqui a 50 anos, vai estar bem casado com seus filhos e seus netos. Enquanto o estúpido vai estar afundado nas drogas, cheio de depressão, ou se suicidando, infelizmente, que é o que está acontecendo com muita intelectualidade e pouca humildade. Você vai contar nos dedos a quantidade de pessoas que têm uma vida dissoluta assim e têm um final feliz. E vai contar nos dedos que temem o Senhor e morrem na miséria. Será que isso não ensina nada para a gente, gente? O temor produz humildade e a sabedoria exercida em humildade vem do alto. Ele fala depois, né? O tipo de sabedoria, esse tipo de sabedoria que abriga no coração inveja, amarga, ambição egoísta, diz Tiago, na sua carta, não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Olha o que ele fala. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Gente, poucos ambientes são mais cobertos de inveja, de egoísmo, de ambição, do que ambientes, por exemplo, corporativos e ambientes acadêmicos, onde há mais intelectualidade. Chega a ser boçal o ambiente acadêmico. A disputa para quem sabe mais. Não estou dizendo que todo acadêmico seja, amém, irmãos? Vocês não entendem isso? Quando eu digo, por exemplo, que na política muita sujeira, não estou falando que todo político é. Deus quer colocar você no campo acadêmico para fazer a diferença, amém, irmãos? Amém? Deus quer te colocar como doutor, como mestre, como pós-doutor, para fazer a diferença. Você pode dizer amém? Como executivo, como empresário, para fazer a diferença. Você pode dizer amém, irmãos? Mas o ambiente dessa intelectualidade é estúpida.
lugar de inveja, de ambição, de egoísmo. Essa sabedoria não vem do alto. Aí Tiago diz, mas a sabedoria que vem do alto, olha que coisa, é antes de tudo pura. A pureza nisso. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Essa sabedoria vem da humildade. Por isso eu quero dar um aviso a essa geração, irmãos. Cuidado com o caminho que estamos trilhando de falta de temor. A falta de temor leva à arrogância. E Tiago diz na sua carta também. Por isso, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Deus está resistindo à igreja brasileira, irmãos, por causa do nosso orgulho. Precisamos aprender com dois tipos de pessoas, onde se encontra o temor que gera sabedoria. E dois tipos de pessoas que, na era cristã, eram considerados como nada. As crianças, que crianças nem eram contadas, crianças eram vistas como escravos, crianças, uma morte de criança não causava dor a ninguém naqueles tempos. Morte de criança, a gente chora hoje, naquele tempo, morte de criança, faz outro. Era assim que se via criança. Só quem valorizou criança foi o cristianismo. Antes do cristianismo, criança não tinha valor nenhum. Pesquisa a história. Criança morria um, nascia outro. Mandava fazer mais. O que é importante é ter um homem forte para trabalhar. A criança só dá despesa. O cristianismo fez o contrário. E o outro eram os publicanos, que eram os piores tipos de pecadores. Jesus fala dos dois no mesmo texto, em Lucas 18, do 9 ao 17. Lucas 18, do 9 ao 17. Eu vou correr um pouquinho mais. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, disse Jesus, né? Mas o publicano ficou à distância. Então o fariseu está lá no templo, lá no altar. Senhor, obrigado, porque eu não sou como os outros homens. Eu não sou adúltero, não sou corrupto. Não sou como esse publicano que está aí atrás. Dou o dízimo de tudo. O publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. Oh, meu Deus, que sabedoria. Mas batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Oh, irmãos, quem nos ensinou a chegar diante de Deus com essa arrogância, desse ensino equivocado de triunfalismo da igreja desse século? Quem disse que eu posso colocar Deus contra a parede? Quem disse que eu posso determinar? Ó Deus, eu sou teu filho. Quem te disse isso? Diante dele, mesmo como filho cheio com temor e tremor. Tem misericórdia de mim, pobre pecador. Você entende isso? Quem nos enganou? Porque eu dou uma oferta aqui, um dízimo ali, porque eu não bebo, não fumo, não cheiro, porque eu não sou corrupto, porque eu não voto no PSDB, nem no PMDB, porque eu não prego sobre prosperidade, porque eu sou a pessoa íntegra, eu pago meus impostos, eu não pago corrupção ao guarda de trânsito. Pecador, miserável, condenado ao inferno. É isso que eu e você somos. Nós matamos Jesus com os nossos pecados. Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus diz, então, lhes digo que esse homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta
será humilhado, e quem se humilha será exaltado. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam os que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir as minhas crianças, e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Sabe o que quer dizer com isso? A criança naquele tempo sabia que não tinha direito a nada. Eu preciso entender que eu não tenho direito a nada, porque tudo me foi dado por graça. Sem acho que é isso, já faço muita coisa, eu vou até para o culto uma vez por mês. Pastor, está pegando muito no meu pé, cara. Eu deixei de ver o jogo para ir para o culto hoje. Poxa, semana passada tinha uma festa boa para caramba para ir. Irmãos, isso é essencial para a vida, ter o temor. Vou ter que parar por aqui mesmo. Semana que vem a gente continua falando sobre guardar os mandamentos do Senhor e a certeza do julgamento. Então, por favor, não falte domingo que vem, não. A gente precisa completar essa mensagem. Preciso que vocês entendam que o Novo Testamento não nos deu o direito de ignorar os mandamentos do Senhor. E nem ignorar que um dia haverá um julgamento.